Nessa semana, nós comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. E um dos legados, um dos ensinos dessa reforma foi o soli Deo glória. Somente a Deus glória. E foi o que nós acabamos de fazer agora. A honra, a glória e o louvor ao Rei Jesus. Então, queridos, para a gente começar a nossa exposição, eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, e eu peço à igreja que leia comigo os versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Mesmo assentados como você está. Vamos ler todos juntos as Escrituras Sagradas. Vamos lá? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que nos abençoe agora. Já cantamos louvores, já oramos buscando a presença do Senhor, já lemos a Tua Sagrada Escritura, que nos revelou que o Senhor é Deus, que é a nossa fortaleza, a nossa segurança. E agora, ó Deus, quando lemos a Tua Palavra, nós pedimos ao Senhor, ministra o nosso coração. Ilumina-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito, de maneira que possamos enxergar a verdade do Senhor neste texto e, fortalecidos pela palavra do Senhor, praticarmos tudo aquilo que ela nos ensina. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. 10 de novembro de 1483. Você sabe que data é essa? Nascimento de Martinho Lutero. O pessoal que fala que acha que eu só sei as datas de hoje, de aniversário, né? Não, eu sei de alguns também do passado. 10 de novembro de 1483. Nasce Martinho Lutero. Cresce, torna-se um monge. E a sua vida é marcada por muitas lutas espirituais. A sua vida, se você for ler algum tipo de biografia de Lutero, você vai ver que ele tinha um problema grave por conta do juízo de Deus. Tanto a ponto dele achar que Deus era um terrível juiz. Por quê? Porque por mais coisas que ele fizesse, ele nunca se sentia salvo. Por mais coisas que ele pudesse fazer, ele não se sentia justificado. Ele não se sentia justo. Ele não via uma justificação para si dentro das obras que ele praticava. E olha que não foram poucas coisas. Ele se penitenciou de várias maneiras. Ele se entregou a jejuns, a orações. Ele chegou a praticar congelamentos, querido. Claro, ele estava na Europa, e nós sabemos que lá há épocas muito frias, e ele ficava à mercê do vento, do tempo, para poder tentar se punir de uma maneira, tentando ver se aquilo justificaria. Mas nada disso conseguia justificá-lo. Talvez você que entrou aqui nessa noite tenha essa mesma percepção. Talvez você esteja tentando se auto-justificar de várias maneiras, com boas ações, humanamente falando.
talvez com alguns tipos de penitências, talvez tentando se culpar, ou onde foi que eu errei, perguntando essas coisas assim para si mesmo, para tentar ver se consegue se justificar, se apagar o seu próprio pecado. Mas a notícia que nós temos pela palavra de Deus é que você não consegue. Não consegue, sabe por quê? Porque um pouquinho mais para frente, nessa mesma carta, Paulo vai dizer, lembrando lá do Salmo, que não há nenhum justo sequer. Não há. Então, queridos, Martinho Lutero, dentro das suas lutas espirituais, ele por muitas vezes tentou praticar várias coisas, talvez como eu e você já tentamos de várias maneiras, fazer uma barganha com Deus, né? Vai ter a semana de oração 6 horas da manhã, eu vou lá, porque aí Deus vai me abençoar, porque eu estou fazendo um sacrifício. Venha, porque você depende de Deus, mas não venha com ideia de sacrifício. Porque o sacrifício que me justifica, que te justifica, o sacrifício que pagou pelo meu pecado e o seu pecado, foi aquele feito na cruz do Calvário, não o que eu faço, não o que você faz. E é interessante, queridos, porque é justamente esse texto aqui, que abriu a mente de Lutero, a ponto de ele falar que agora ele se sentia no paraíso. Porque ele entendeu que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa expressão ela aparece 4 vezes nas Escrituras. Em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Aqui em Romanos 1, 17. Também em Gálatas, capítulo 3, verso 11, que nós lemos até hoje de manhã. E também em Hebreus, capítulo 10. Em todas essas passagens, é para lembrar que o justo, de fato, vive pela fé. Queridos, mas essa passagem, ela mostra que o Evangelho é a única coisa que pode transformar a minha e a sua vida. Se você é um transformado pelo poder de Deus, pela graça de Deus, foi porque um dia o Evangelho do Senhor chegou aos seus ouvidos, atingiu o seu coração e a sua mente e transformou o seu modo de vida. Somente o Evangelho pode fazer isso. E aqui, Paulo, quando escreve essa carta, ele quer mostrar justamente que a justiça de Deus é envolvida com o Evangelho de Deus. E ele começa falando pelo pecado, ou sobre o pecado. Aqui ele está na introdução da sua carta, mas logo em seguida, a partir do verso 18, ele vai começar a falar sobre o pecado. Alguns podem colocar numa fórmula aqui para poder achar melhor para gravar, né? P1S4 não é nenhum sulfeto, tá bom? Nenhum fosfito ou fosfato, é P1S4, mas não tem nada a ver com os elementos químicos, fósforo ou enxofre, tá bom? Mas só para poder entender que começa a falar sobre o pecado, depois ele vai falar sobre salvação, santificação, soberania e serviço. Por isso P1S4, tá certo? Fica mais fácil para você gravar, né? Então tá bom. Então, queridos, ele vai falar justamente sobre isso, que o pecado faz com que a gente entenda, quando a gente entende que nós somos pecadores, faz com que a gente entenda também que nós não conseguimos pelas nossas próprias obras nos justificar. Mostra que a salvação é somente pela graça do Senhor e somente pelo Evangelho do Senhor chegando aos nossos corações. Mostra que a nossa santificação passa pelo Evangelho que nos ensina a viver de maneira santa aquilo que o Senhor nos ordena na sua santa palavra, para que vivamos segundo a vontade de Deus. Passa pelo entendimento da soberania de Deus, entendendo que Ele exerce misericórdia com quem Ele quer ter misericórdia. Passa pelo serviço, a obediência ao Senhor, mostrando que realmente somos transformados por esse Evangelho poderoso. É isso que Paulo vai trabalhar o tempo todo dentro dessa carta. E aqui, queridos, gostaria de falar o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor. E a primeira coisa que eu gostaria de elencar aqui é
o que é o Evangelho do Senhor. E logo no início do versículo 16 ele vai dizer, vamos lá, acompanhe comigo por favor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho. Por que ele fala não me envergonho do Evangelho? Queridos, entenda que Paulo foi um homem transformado por esse Evangelho. Ele era um perseguidor da igreja, ele teve autorização dos líderes de Jerusalém para poder ir nas cidades circunvizinhas, pegar cristãos, pessoas que estavam declarando Jesus como Senhor, para tirar das suas casas, levar para prisões, ser torturadas. Algumas até mortas, como nós sabemos lá no caso de Estevão, registrado no capítulo 7. E agora ele tem um encontro com o Senhor, no capítulo 9 é registrado isso lá de Atos, que ele tem um encontro com o Senhor, e agora aquilo que era vergonhoso para ele, porque ele achava que o Evangelho, aqueles do caminho, como é dito, é que envergonhavam a religião judaica, agora ele entende que é o poder de Deus. E ele prega esse Evangelho, ele tem o desejo de conhecer, de fazer conhecido esse Evangelho. E ele porque quer conhecer aquela igreja de Roma, ele ainda não conhecia a igreja de Roma. Ele escreve a essa igreja tendo desejo de ver aqueles irmãos, de conhecer aqueles irmãos. É possível que ele conhecesse uma pessoa ou outra em alguma das viagens, ter se esbarrado com uma dessas pessoas lá de Roma, mas ele não conhecia essa igreja, e ele queria o apoio dessa igreja para poder ir chegar até a Espanha, para poder pregar o Evangelho, porque ele não se envergonhava do Evangelho. Antes, ele achava que o Evangelho era uma vergonha para a religião judaica, mas agora ele entende que ela é o poder de Deus, e ele não se envergonha. Se a gente for ver também pelo contexto romano, queridos, era a cidade que controlava todas as coisas, era a capital do império, era onde estava todo o poderio daquele império. Agora Paulo olha para aqueles irmãos e fala assim, o poder não está no poder bélico de Roma, o poder não está no orgulho romano, o poder não está nos filósofos, nos pensadores romanos, nem nos deuses romanos, porque são deuses falsos. O poder está no Evangelho. Mas por que não me envergonho? Pensa, queridos, o povo judeu era um povo controlado por esse império. Dizer que um homem judeu, de uma nação que estava sendo controlada pelo império, carpinteiro, uma profissão não muito prestigiada, que morreu crucificado, uma das piores mortes daquele tempo, uma morte que era dedicada aos piores malfeitores daquele período, pelos romanos. É ele que é anunciado. É ele que é anunciado como nosso Salvador. Isso poderia parecer vergonha para os romanos, mas Paulo agora fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, e vocês, irmãos, não se envergonhem deste Evangelho, porque é isso que é de fato o Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus, quem Jesus é e o que ele fez por nós. Paulo não se importou quando chegou na cidade de Atena, uma outra cidade muito famosa pelos seus filósofos, pelos seus sábios, e ele pregou justamente dessa maneira, mesmo sabendo que os gregos tinham como algo ruim a ressurreição, ou como assim? A alma ser aprisionada do corpo de novo, ser uma coisa boa. Esse cara que ressuscitou, ele é o poderoso. É justamente isso. E muitos zombaram, mas também muitos creram. Porque Paulo não se envergonhou do Evangelho. Ele não abriu mão de falar aquilo que o Evangelho de fato é. Jesus Cristo e o que ele fez por nós. Queridos, o Evangelho, ele tem a sua origem em Deus. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Quando lá no versículo 1, diz assim,
as Escrituras. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho tem origem em Deus. Foi Deus quem pré-anunciou o Evangelho. Foi Deus quem providenciou aquele que é a pessoa do Evangelho, o Senhor Jesus. Foi Ele quem executou a boa notícia do Evangelho, tanto em Jesus encarnado, sofrendo, morrendo e ressuscitando. É Ele quem aplica o Evangelho no meu e no seu coração pela pessoa do Espírito Santo. A origem do Evangelho está em Deus, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Você crê nesse Evangelho? Você crê que você foi transformado somente por esse Evangelho? Você não tem se envergonhado deste Evangelho? Sabe, queridos, muitas vezes nós parece que nos envergonhamos desse Evangelho. Quando nós abrimos mão do Evangelho por conta, principalmente, dos nossos sentimentos do dia de hoje. Nós ouvimos isso na nossa conferência reformada agora, desse final de semana, sexta e sábado. Ouvimos isso aí, alguns irmãos nossos aqui ouviram isso também ontem, lá na igreja do Guará 1, sobre os nossos sentimentos, como eles hoje têm tomado conta do nosso coração, a ponto de nós abrirmos mão do que a palavra diz. Parece que nós damos mais crédito ao que nós sentimos do que o que a palavra diz. E toda vez que nós fazemos isso, nós nos envergonhamos do Evangelho. Nós abrimos mão do Evangelho, esquecendo quem é o Evangelho e quem nós somos. Meus queridos, nós não podemos fazer isso. Há um tempo atrás eu contei algo relacionado ao... Quando a minha avó faleceu, um dia antes eu fui visitá-la no hospital. Eu tive o contato com ela e eu me lembro das palavras que ela falou para mim ali, e pedindo para eu salvá-la. E é o que eu pude falar com ela, eu falei assim: vó, eu não consigo salvá-la, mas eu vou falar daquele que pode te salvar. Eu li um texto com ela, orei com ela e saí. No outro dia, ela veio a falecer. E eu contando essa experiência aqui, em outro momento, depois uma pessoa chegou para mim e falou assim: não, mas com certeza ela está lá no céu e tudo mais, tentando me consolar. Queridos, a palavra ensina porque os seus sentimentos dizem o contrário. Porque senão, queridos, eu estou amando mais as pessoas do que a Deus. E eu amo mais a Deus do que as pessoas. Eu amo as pessoas porque eu amo a Deus. Porque se eu não amasse a Deus, certamente eu não amaria as pessoas, mas eu os utilizaria para um propósito a bel prazer. Então entenda isso, queridos. Não abra mão do Evangelho do Senhor, porque Ele é o poder de Deus. Ame as pessoas, e como você ama as pessoas, pregando este Evangelho. Se você de fato ama as pessoas que estão ao seu redor, os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de faculdade, então pregue o Evangelho para eles, porque essa é a maior expressão de amor que você pode mostrar a eles. Porque esse Evangelho é o poder de Deus. O poder que transformou a sua vida, que transformou a minha vida e pode transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas a segunda coisa que nós elencamos aqui desse texto é o propósito do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele é a salvação do que crê. O Evangelho mostra que nós não conseguimos nos salvar, mas que nós dependemos de um Salvador. Isso é mostrado em toda a Escritura. Desde Gênesis 3,15, nós vemos o Senhor anunciando que viria aquele que salvaria. Os do Antigo Testamento foram salvos por meio de Jesus, pela promessa da vinda do Redentor. Nós que já vivemos depois da primeira vinda do Senhor Jesus, cremos porque já é um fato consumado. Mas sempre foi e sempre será por meio de Jesus, porque nós não conseguimos nos salvar. E é necessário crer neste Evangelho. E quando falo crer, querido, não é simplesmente acreditar no Evangelho. Ah, não, eu creio que Jesus veio a esse mundo. Ah, não, claro que eu creio que Jesus sofreu, que Jesus morreu na cruz. Eu creio em tudo isso. E o que isso tem implicado na sua vida?
O que isso faz de diferença na sua vida? Quando você crê nisso, você muda suas atitudes no seu trabalho? Você tem mudado suas atitudes dentro da sua casa? Como você conversa com o seu cônjuge? Como você conversa com seus filhos? Como você conversa com seus colegas de trabalho? Isso muda a sua vida? Tiago 2,19 nos mostra uma coisa muito forte. Ele fala assim: crês tu que há somente um Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Eles creem, mas não mudam a vida deles, porque não podem mudar. Mas eles creem, eles acreditam que Jesus veio a esse mundo. Eles acreditam que Jesus é um só, que Deus é um só. Eles acreditam. Mas isso não muda a vida deles. Agora você diz crer, eu digo crer. E isso tem mudado a minha vida, tem mudado a sua vida? Como que aquilo que você diz crer tem realmente influenciado o seu modo de viver? Pastor Paulo Ong, dizendo no seu livro Sabedoria Pastoral, ele diz assim, que se aquilo que nós aprendemos não influencia como vivemos, não aprendemos. Se aquilo que aprendemos não influencia como vivemos, então nós não aprendemos. Se o evangelho que eu digo crer, que você diz crer, não está mudando a minha vida, a sua vida, o seu modo de viver, o meu modo de viver, então tem alguma coisa errada. Eu não creio tanto assim, ou você não crê tanto assim como você diz crer. Porque ele é a salvação para o que crê. Roma era uma cidade promíscua, uma cidade perversa, uma cidade orgulhosa, que tinha César como seu salvador, tinha César como um seu Deus. Mas na verdade, era uma cidade vulnerável. Tanto é que caiu, sucumbiu. Não existe mais hoje o Império Romano. Muitos tinham César como seu salvador, mas somente o Evangelho traz de fato a salvação. Começando pelo povo de Deus, nós que estamos estudando Atos aqui, a gente sempre frisa que cada cidade que Paulo passava, primeiro sinagoga, depois aos gentios, nas praças, nas feiras, em outros lugares. Primeiro ao judeu, mas também ao grego, porque a promessa lá em Abraão não era somente para um povo específico, uma nação específica, mas a promessa, como nós lemos até hoje em Gálatas capítulo 3, era para que Abraão fosse bênção em todo lugar, que por meio dele fossem benditas todas as famílias da terra. É por isso que o Evangelho chegou até nós. É por isso que nós também temos essa responsabilidade de sermos bênção na vida das pessoas, não nos envergonhando do Evangelho, mas pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos viver de acordo com o Evangelho, porque é isso, queridos, que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Em terceiro lugar, o conteúdo do Evangelho. Verso de número 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Muitas vezes nós não conseguimos entender como um Deus justo pode salvar um pecador. E muitos talvez tenham dúvidas se realmente, se ele é justo, ele não pode ser bom. Se ele é bom, ele não pode ser justo. Ele é justo e bom. E qual foi a maneira como Deus mostrou a sua bondade e a sua justiça? Na cruz. Na cruz, o Senhor mostrou a sua bondade e a sua justiça. Quando Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que a justiça de Cristo fosse imputada sobre mim e sobre você. E o castigo que era meu e seu, Ele levasse sobre si. Essa é a bondade e a justiça de Deus revelada na cruz, queridos.
Por isso, a justiça de Deus, como diz aqui, quase falei pelo nariz agora, né, no microfone. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Se o Evangelho é a pessoa e a obra do Senhor Jesus, então, queridos, a justiça de Deus não se revela naquilo que eu faço, não é naquilo que eu acho que é justo, não é porque o meu sentimento, a minha justiça, queridos, ela é falha. Isaías, capítulo 64, vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E nós achando que nós somos justos demais. Às vezes a visão elevada que nós temos de nós mesmos é que faz com que não enxerguemos como nós somos injustos e que somente Deus de fato é justo. Ele levou sobre si, o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz foi dado nele, para que a sua justiça, a justiça de Deus, seja manifestada lá, fosse imputada a nós. Sabe como isso funciona? Nós que cremos no Evangelho, nós que somos salvos pela pessoa do Senhor Jesus, nós não deixamos de ser pecadores, ainda continuamos pecadores, mas agora pecadores redimidos. Então, quando nós pecamos, observe como tudo vem da parte de Deus. Quando nós pecamos, ao invés de recebermos a ira de Deus, é como se Jesus pulasse na nossa frente e falasse assim: Pai, estou aqui, eu morri por ele. Aí Deus vai e abranda a sua ira. Mas não significa que nós, por causa disso, não sofremos com as consequências do nosso pecado. Tá? Não entenda que as consequências do pecado são apagadas por conta disso. Mas a condenação eterna, a culpa do pecado, o poder do pecado já não exerce mais, não é mais exercido sobre nós. E chegará aquele dia em que nem mesmo a presença do pecado nós sofreremos. O dia glorioso em que moraremos eternamente com o Senhor Jesus. Queridos, a justiça de Deus em Cristo se revelou punindo o pecado na morte do Senhor Jesus. Punindo o pecado na morte do Senhor Jesus. Então todos nós que cremos no Senhor Jesus, temos a justiça de Cristo imputada sobre nós, colocada sobre nós. Certo? Então, Deus justo é também o justificador. Por quê? Porque ainda que sejamos pecadores, Ele mesmo, pelo Espírito Santo dele, também vai ao nosso coração, move o nosso coração de maneira que nos arrependamos do nosso pecado. Porque nós não somos mais escravos do pecado, mas agora somos livres do pecado sendo escravos de Cristo. Escravos, essa palavra mesmo. Nós somos livres porque somos escravos. Somos livres do pecado porque somos escravos daquele que nos libertou. Só que a escravidão que temos em Cristo não é uma escravidão como nós conhecemos a palavra como de escravidão. É uma escravidão boa, porque o Senhor faz aquilo que é melhor para nós. Quando nós obedecemos o Senhor, não obedecemos sabendo que vamos trabalhar sem ter nada em troca. Pelo contrário, já recebemos tudo. Nós recebemos perdão, reconciliação, salvação. Então, nós agradecemos a Deus através da nossa obediência. Porque o Espírito Santo move o nosso coração a isso. Queridos, à medida em que nós vamos conhecendo e nos aprofundando no Evangelho, fica mais nítido que nós não temos condição alguma de nos justificar. E só crendo em Jesus, nós temos de fato a justificação. A justificação não acontece no nosso coração, ela acontece no tribunal de Deus. Quando o Senhor, na cruz, entregou a sua vida no nosso lugar. E ali fomos justificados. Entretanto, a Bíblia fala aqui que é de fé em fé, porque é de fé do começo ao fim. É por isso que lá em Efésios capítulo 2, verso 8, fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Mas a fé não brotou no meu coração assim, do nada. A fé foi colocada no meu e no seu coração pelo próprio Deus. Por isso o texto também diz:
Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, do início ao fim, vivemos pela fé. É de fé em fé. Desde o início, para aceitarmos o Evangelho, para vivermos o Evangelho e perseverarmos no Evangelho até aquele dia que seremos livres, até mesmo na presença do pecado, como eu já falei aqui. Pela fé. Somente pela fé. O justo viverá por fé. O justo viverá pela fé. Não é crendo naquilo que eu faço, naquilo que você faz, mas crendo, de fato, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O justo não confia em si mesmo para se salvar. E aqui eu faço um adendo, queridos, porque eu tenho certeza que isso você já ouviu várias vezes aqui. Essa semana, ou esses dias, eu estava conversando com um jovem aqui num discipulado, eu falei com ele, né? Eu falei assim, lancei um desafio, não especificamente para ele poder fazer, mas só a nível de comparação. Eu falo assim, faz uma pesquisa aí pela igreja e fala assim, por que você acha que você é salvo? E é bem possível que, por mais que a gente fale que é pela graça, mediante a fé, tem muita gente aqui que vai falar assim, não, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu vou na igreja todo domingo, porque eu participo até das reuniões de oração, porque eu vou em todas as programações quando tem as conferências, eu vou também, eu trabalho na igreja, eu trabalho em algum ministério na igreja. A gente sempre quer trazer para nós. O que nós fazemos, queridos, é por gratidão àquilo que Cristo fez por nós. Essas coisas não nos salvam e nunca nos salvará. Entenda isso de uma vez por todas. As minhas obras, as suas obras, por mais que humanamente falando da fé, então, queridos, não creia naquilo que você pode fazer. Creia naquilo que Cristo fez por você. Não fique confiando naquilo que você pode fazer, nas coisas que as pessoas fazem por você, mas creia naquilo que Cristo fez por você. Porque senão não é graça, senão a gente anula a graça, senão a gente não crê no que a palavra diz e nós nos envergonhamos do Evangelho. Ou de fato, nós cremos que a graça nos salvou. E pela fé, nos apropriamos dessa graça. Ou então, vamos continuar achando que as nossas coisas aqui, que as nossas ações aqui, que as nossas palavras aqui, que os nossos trabalhos aqui, que as nossas ações bondosas aqui, vai fazer alguma diferença para nós, na nossa salvação. Se é isso que você crê, tira isso da sua cabeça, porque isso está atrapalhando você entender o verdadeiro Evangelho. Você não está deixando Jesus tomar conta do seu coração, mas você acha que você é o seu próprio Salvador. O justo viverá pela fé. O justo viverá crendo que somente por Jesus nós temos a salvação. Eu gostaria de encerrar, queridos, observando algumas coisas importantes para nós. A primeira delas, creia na palavra, viva a palavra. Não deixe que as coisas deste mundo façam você ficar deslumbrado, a ponto de você descrer da palavra e começar a gostar das coisas daqui. Não deixe os seus sentimentos tomar conta do seu coração, a ponto de querer anular o que a Bíblia diz. Mas deixe esse poder crescer no seu coração, tomar conta da sua vida, controlar todo o seu ser, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Segunda coisa, não creia em si mesmo, creia no Senhor Jesus. Somente Cristo pagou o alto preço na cruz do Calvário. Somente Cristo pode de fato nos salvar. Nada que eu faço pode me justificar, nada que você faz pode te justificar, mas aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário te justifica, te santifica,
te molda dia após dia, segundo o caráter do Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor, anuncie essa graça transformadora. Anuncie que somente a fé e nada, nenhuma outra coisa é o meio para que você aproprie dessa graça. Para que você viva confiando e descansando no Evangelho de Deus, no poder de Deus. Tem uma música, né, coral aqui da igreja canta, descansando no poder de Deus. Como é que a gente descansa no poder de Deus? Crendo que é este poder quem guia toda a nossa vida, que é este poder que transforma a nossa vida e que pode transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Creia nisso. De fato. Viva isso. De fato. E você não se envergonhará do Evangelho, mas o anunciará com alegria, não olhando as circunstâncias. Será que aquela pessoa vai se converter se eu falar? Será que ela vai ficar ofendida se eu falar do Evangelho para ela? Não é essa a nossa preocupação. Se você se preocupar com essas coisas, você vai se envergonhar do Evangelho. Porque eu e você não conseguimos convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas eu e você recebemos uma missão de pregar esse Evangelho, de não nos envergonhar desse Evangelho, de anunciar esse Evangelho, de viver esse Evangelho. A salvação vem da parte do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos faça crer na sua graça, viver pela fé, confiados nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém.